Qual é o limite entre o medo e a prudência? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma pergunta que eu recebi de um jovem a respeito da dificuldade que ele tem de, por exemplo, vir até esse espaço maker, esse estúdio de gravação, em que a mãe dele às vezes tem medo de que ele venha sozinho. Então, até que ponto ele deve ter mais prudência, ou será que ele está tomando decisões por causa do medo? Uma maneira de compreender essa diferença é que o medo aparentemente tenta sempre te escravizar. Ele quer dominar você para que você esteja sujeito a ele. Enquanto que a prudência é algo que te liberta. Ela te leva a transcender dos problemas e entender que você pode tomar decisões de um jeito ou de outro. Uma maneira de superar o medo é ter muita clareza a respeito de quem nós estamos servindo. Será que Deus é maior que os nossos problemas? Será que essas dificuldades têm se tornado tão grandes e o nosso Deus muito pequenininho? E a sensação de medo não é necessariamente ruim. Nós sentimos medo justamente para que possamos pensar naquilo que estamos fazendo e não tomarmos decisões que vão colocar a nossa vida física em risco. E nesse ponto é importante, porque se estamos pensando na vida espiritual, a quem deveríamos temer mais? Aquele que pode tirar nossa vida espiritual ou alguma coisa que possa tirar a nossa vida física? O que é mais importante para você? A vida nesse mundo ou a sua vida espiritual com Deus, no reino de Deus? E com isso fica claro que essa questão de medo normalmente se dá por um problema de foco. Estamos mais focados com as coisas desse mundo, na preservação dos bens materiais, na preservação do nosso próprio corpo, que na verdade é o templo do Espírito. Quer dizer que na verdade ele nem pertence a nós. Nós estamos simplesmente administrando aquilo que pertence a Deus. Por isso que temos que santificá-lo e não profaná-lo. E aí eu quero que você entenda, meu irmão, que esse cuidado com o corpo, ele tem a ver com prudência. Ele não pode estar relacionado com o medo. Vamos supor, eu não vou colocar esse corpo em risco, que é o templo do Espírito, num corredor em que está tendo um tiroteio, porque isso pode danificar o templo que pertence a Deus. É a mesma decisão que se faz quando você tem dois tipos de alimentos para comer, em que um deles é muito gostoso, muito saboroso, ele atiça todos os seus prazeres, enquanto que o outro alimento, ele simplesmente te alimenta. Ele vai nutrir o seu corpo, não para satisfazer a sua vontade, mas sim porque o seu corpo precisa de manutenção. E as pessoas deveriam tomar a decisão por aquilo que as alimenta e não pelo prazer. Da mesma maneira como deveríamos ter a prudência de não sair no meio do tiroteio, mas proteger esse corpo que estamos administrando para Deus. E aí você percebe uma contradição que existe, porque muita gente fala assim que temos que ter prudência com relação ao nosso corpo, então não podemos sair na rua porque pode acontecer alguma coisa com a gente. Por outro lado, elas comem aquilo que vem na mente delas, tudo aquilo que lhes dá prazer. E entenda com isso que eu estou discutindo nesse vídeo a questão de hipocrisia. É muito fácil a gente utilizar a prudência como uma desculpa para o nosso medo. Está entendendo, meu irmão? As pessoas usam o argumento da prudência como uma maneira de justificar o medo que elas têm, o medo a qual elas estão sendo dominadas. As pessoas utilizam a prudência para esconder todo o apego que elas têm às coisas desse mundo. Então a prudência ela tem a ver com preservação de bens materiais, preservação daquilo que se vê, daquilo que se compra, daquilo que se toca, daquilo que é físico, daquilo que é natural, em detrimento de um foco que deveria estar nas riquezas celestiais, nos tesouros que a gente deveria estar acumulando no céu. E uma maneira de ilustrar isso é que a gente sabe que a prudência tem a ver com sabedoria. E essa sabedoria a gente conquista pelo temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer o quê? Se nós temos medo de perder as coisas, então não temos sabedoria, temos na verdade carnalidade. A sabedoria se dá quando a gente teme a Deus, porque a gente sabe que o julgamento que Ele pode trazer ao nosso espírito
é muito mais grave, é muito mais perigoso do que tudo aquilo que poderia acontecer nesse mundo visível. E outra coisa que a gente poderia discutir dentro desse tema é que a maioria das pessoas usa o argumento da prudência porque elas têm medo daquilo que as pessoas vão pensar e não daquilo que Deus está pensando a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, imagina que eu sei que eu deveria compartilhar uma palavra com as pessoas, chamando elas ao arrependimento, para que elas se tornem discípulos de Jesus e não discípulos de lideranças políticas partidárias, discípulos de lideranças religiosas. Eu deveria chamar as pessoas a prestar atenção no que Jesus diz, ao invés de deixar elas viverem do jeito que elas estão vivendo. Só que muita gente utiliza o argumento da prudência colocando algo do tipo: ah, mas você vai falar isso para as pessoas, elas vão ficar incomodadas, aí elas podem te tratar mal, inclusive pode ser um risco para você, elas podem querer ameaçar você e a sua família. E aí muita gente utiliza esse argumento da prudência para não cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Então é muito mais prático eu dizer que eu estou me baseando na Bíblia porque eu estou seguindo a sabedoria de não incomodar as pessoas, sendo que na verdade eu estou negando a luz de Cristo que está em mim para ser transmitida uns para os outros, simplesmente porque, na verdade, eu tenho medo de desagradar as pessoas, sendo que, na verdade, eu deveria ter temor de desagradar a Deus. Então, será que a prudência não se tornou uma desculpa para que a gente deixe de ser a luz do mundo? Porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo e diz também: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma luminária debaixo de uma mesa, porque essa luminária tem que ser colocada num lugar bem alto para que todos possam ser iluminados pela luz que Ele colocou nelas, por essa chama que vem desse óleo do Espírito que incendeia e traz revelação e exposição, inclusive para as obras más que as pessoas estão praticando. E quando a gente vive dependendo da consciência coletiva, ou seja, daquilo que os outros vão pensar da gente, para que nós possamos agir de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que Deus nos chamou, então acabamos nos tornando escravos das pessoas, do medo de sermos punidos pela sociedade, que vai nos considerar como criminosos, inconvenientes ou pessoas que estão tentando trazer uma visão que na verdade elas já recusaram. E quando a gente decide depender mais da consciência dos outros do que a nossa, então acabamos sendo dominados por ela. Por exemplo, enquanto os nossos pais estão ditando as regras sobre como nós devemos nos comportar e agir, quando nós devemos sair e para onde nós devemos ir, então acabamos fazendo com que a nossa agenda, o nosso tempo, tenha suas regras ditadas por uma agenda familiar. E da mesma maneira é a escola, que estabelece um calendário de férias, de final de semana, de horário de entrada e de saída de aula, para que você fique escravizado por meio dessa agenda escolar. Isso sem falar no calendário que é imposto pelas empresas, que determinam qual que é o horário que você tem que trabalhar, quantos dias da semana, quando é que vai ter feriado, quando não existe aquela agenda que é o cônjuge que faz por você, ou ainda os seus filhos acabam impondo uma agenda sobre os pais, por conta do próprio calendário escolar ou dos caprichos que essas crianças de hoje em dia desejam ter. Então acabamos nos tornando escravos das pessoas, quando não estamos escravizados pelo medo ou as duas coisas juntas. E para resumir, entenda que a única maneira de nos desprendermos de toda essa pressão social, de todo esse medo que é imposto na nossa mente, de que alguma coisa muito ruim pode acontecer conosco, nós precisamos nos firmar naquilo que Jesus nos ensinou e nos tornarmos luz também uns para os outros, compartilhando tudo aquilo que Ele nos disse, como Ele nos enviou ali, como vemos no capítulo de Mateus 28, do verso 18 ao 20, para que nós estejamos indo para as nações e fazendo discípulos de Jesus, ensinando essas pessoas a observar, prestar atenção em tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Agora, se você entrou nesse vídeo porque você está buscando uma libertação sobre o medo da morte,
Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.